Hoje é Dia Internacional do Combate ao Câncer Infantil. E a cada ano, cerca de 12 mil novos casos são diagnosticados no Brasil, segundo o INCA. O retinoblastoma é um tipo raro de câncer nos olhos, sendo o tumor ocular mais comum em crianças. Ele representa 3% dos cânceres infantis, chegando a uma média de 400 casos por ano. Os pais e responsáveis precisam ficar atentos aos principais sinais na primeira infância. É uma situação assustadora, mas o diagnóstico precoce pode mudar o curso de tudo. Fernanda foi diagnosticada com retinoblastoma com 1 ano de idade. Um drama familiar que exigiu escolhas difíceis para os pais em 1964. No meu caso, eu fiz uma fotocoagulação a laser e crioterapia. Naquela época se falava muito em radioterapia, mas a longo prazo ela podia dar uma deformidade óssea, então ficou em segundo plano. E graças a Deus eu fui curada só com esses 2 tratamentos. Fernanda tem visão unilateral. Ela usa prótese no olho direito. Os cuidados e o apoio da família fortaleceram ela desde a infância. A principal manifestação do retinoblastoma é um reflexo no olho doente, parecido com um brilho apresentado nos olhos dos animais quando iluminados à noite. A visão passa por um processo de evolução na primeira infância. E esse tema ganhou repercussão depois do vídeo divulgado pelos jornalistas Thiago Leifert e a esposa Dayana Garbim, que contaram para os fãs os desafios que estão passando com a filha para alertar pais de bebês sobre a importância do diagnóstico precoce. Se você reparar que tem um movimento irregular no olho dela, no globo ocular, assim, o olhinho às vezes mexe de forma irregular. Se você reparar que ela tá te olhando meio de lado, às vezes, a criança, assim. Se você reparar que quando você tira uma foto com flash, em vez de voltar o reflexo vermelho, que é aquele normal que volta um reflexo branco. Tipo olho de gato. Vai imediatamente procurar um oftalmologista, na mesma hora. Hoje, na verdade, o teste do olhinho, né, que é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e de Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, ele recomenda esse teste do olhinho exatamente para rastreamento de lesões oculares na infância, já no berçário, né, inclusive na rede pública. Porque a gente consegue, em alguns casos em que a gente tem essa lesão no eixo visual da criança, a gente já consegue identificar alguma alteração. Mas como ele não é super sensível, é interessante que dentro do primeiro ano de vida essa criança faça pelo menos 1 ou 2 exames oftalmológicos completo para a gente poder avaliar o fundo de olho e as estruturas de uma maneira mais precisa, né? Porque primeiro que ele pode se desenvolver até os 3 anos de idade. Então, durante o primeiro ano de vida, a criança nascer normal e desenvolver a lesão, né? Em 1 ou 2 olhos. E até os 3 anos de vida isso também pode ocorrer. No geral, os tumores menores podem ser devidamente tratados e a criança continuar enxergando normalmente. Já nos casos mais avançados, é necessário tratamento com quimioterapia e radioterapia. Hoje existem equipamentos em clínicas que já conseguem ter uma análise detalhada do olho apenas na consulta, e é possível até mesmo à distância. Quando a gente tem alguma alteração que obstrui a passagem da luz, ou se, por exemplo, eu tenho um tumor, uma lesão que está aqui nessa região, por exemplo, que está no eixo visual, ou se eu tenho uma catarata, tudo isso aí vai alterar o reflexo vermelho. Por isso que o teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho, por isso que a gente orienta os pais, por exemplo, fez uma foto, um olho está vermelho, outro olho está ao fundo, a pupila está branca. Aí você fez outra foto, é a mesma coisa, não é só uma questão de incidência da luz, aí nessa circunstância é importante que a gente faça uma reavaliação oftalmológica. Quando a gente vai no oftalmologista, a gente vai ganhar outros recursos para poder fazer essa avaliação. Então a gente consegue dilatar a pupila e examinar toda a retina dentro do olho, né? E hoje existem equipamentos que a gente consegue fazer isso com a dilatação da pupila de uma forma bastante simples, que eu venho aqui neste olho, através da pupila e consigo fazer uma foto e gerar essa imagem, que é a imagem do fundo de olho, né? Que exatamente nada mais é do que o que está lá dentro fotografado, com detalhes, podendo ser ampliado para a gente poder avaliar melhor as estruturas. Hoje é bastante simples isso e a gente consegue fazer isso e fazer a avaliação até a distância. Olha, é muito importante estar atento a esses sinais,
Principalmente, muitas das pessoas às vezes podem estar acompanhando, tem filho pequeno, vai ser mãe, vai ser pai, enfim. É sempre bom sabermos os sinais para que as pessoas, né, possam também trazer, né, de informação para vocês que nos acompanham todos esses detalhes. Quero chamar agora mais uma vez a Laura Marques. Laura, é importante nesse alerta que o Thiago Leifert fez e a esposa dele, porque muitas das vezes, como eu acabei de citar agora, nós temos aí crianças pequenas, muitas pessoas são pais, mães, mas podem ser amigos de pessoas que têm filhos e notar aí, pelo que a reportagem nos trouxe, né? Vários desses sinais podem representar aí uma grande, né, e importante lição, principalmente de tempo. Afinal de contas, o tempo ele é fundamental. Quanto antes se descobre um problema como esse, mais rápido pode também tentar resolver e, quem sabe, né, a situação se reverter o quanto antes. Aí na região metropolitana de Belo Horizonte, há muitos diagnósticos. Como é que está a situação por aí? Olha, aqui em Belo Horizonte, Elias, o hospital que é referência, não só em BH, mas em toda Minas Gerais, para o diagnóstico e para o tratamento do retinoblastoma é a Santa Casa. Santa Casa de BH é a unidade de saúde, a única do estado especializada, voltada para esse tipo de doença. Desde 2019, a Santa Casa tem os equipamentos, os profissionais especializados, voltados para esse tratamento, para esse tipo de diagnóstico. Então, veja só, um serviço que é bastante recente, inclusive, aqui em Minas Gerais. Antes da Santa Casa de BH ter esse tipo de serviço, oferecer esse tratamento e esse diagnóstico, casos suspeitos muitas vezes eram enviados para São Paulo, para outros estados brasileiros. Então, desde 2019, Santa Casa de BH é a referência para casos de retinoblastoma, esse câncer infantil que é bastante raro. Como você estava dizendo, Elias, é importante que a gente saiba identificar todos esses sintomas, né? E olha só que é algo bem simples, né? Algo que uma simples foto pode revelar, pode mostrar indícios de que uma criança pode estar doente, né? Algo que, antes da gente falar sobre esse assunto, antes do Thiago Leifert e a esposa dele darem esse alerta usando as redes sociais, usando a imprensa também, antes deles fazerem esse alerta, é algo que passaria absolutamente batido, imagino, para a grande maioria das pessoas na hora de tirar uma foto de uma criança. Muitos de nós nunca tínhamos nem ouvido falar desse tipo de doença antes desse alerta. E daí quero reforçar essa importância, né, das pessoas que são muito seguidas nas redes sociais, dos famosos fazerem esse tipo de alerta em situação de doenças que, mesmo que sejam raras, porque isso vai ajudar outras famílias a conseguirem identificar esse tipo de doença com antecedência, talvez salvar essa criança ou ainda recuperar a visão dessa criança 100%, evitar que ela tenha qualquer tipo de problema mais grave, evitar um tratamento que seja muito agressivo para o corpo dessa criança. Há casos em que uma cirurgia, um procedimento cirúrgico para retirar o olho pode ser necessária, mas há tratamentos menos agressivos também, menos invasivos. Então, há uma grande importância de que todos nós fiquemos atentos às crianças, a essas fotos, né? Tá ali, quantas fotos a gente tira, né, dos nossos sobrinhos, filhos de amigos, todos os dias, né, para poder curtir com eles, assim, pode ser uma forma também de cuidar deles. Tem um ditado que fala que precisa de uma comunidade para cuidar de uma criança, e isso é verdade. Todos nós podemos ficar atentos a esses sinais. E para você, pai responsável por uma criança que está percebendo que ela tem algum tipo de indicativo de ter o retinoblastoma, Santa Casa de Belo Horizonte é a principal referência de Minas Gerais nesse tipo de diagnóstico, nesse tipo de tratamento. Então, já sabemos qual é o local a ser procurado nessas situações. Elias. Excelente, Laura. Eu quero também convidar agora a Sabrina Silva para participar também dessa conversa. Afinal de contas, Sabrina, é importante também manter sempre o exame, né, das crianças em dia, mas é claro, lembrar de estarmos sempre atentos a detalhes, tanto na pele, né, manchinhas na pele, coisas que também servem para adultos, que também nós precisamos estar atentos nas crianças que também não têm, às vezes, ideia, né, de que precisamos ter aí este cuidado. Na região aí do Campo das Vertentes, como é que a situação também se apresenta?
Olha, Elias, todos nós sabemos que o câncer é a proliferação desacelerada, aquela coisa das células anormais, e isso nos preocupa porque aqui nós somos referência de oncologia e as pessoas tendem a achar que isso só acometem pessoas adultas, mas não. Agora, de 1 a 19 anos, nós temos aqui uma taxa de aparência de neuroblastoma, retinoblastoma, osteosarcoma, até o sarcoma mesmo, que é o câncer de tecido mole, o tumor, né? Isso tem aparecido sim. Nós temos aqui 80% de chance de cura de todos os casos que são apresentados. Nem todos os cânceres que estão sendo diagnosticados aqui, eles são tratados em Barbacena. Eles são tratados em Belo Horizonte e em Juiz de Fora. Por isso é importante falar, já que estamos aqui, o nosso assunto é retinoblastoma, que toda a referência é muito positiva. O exame, aquele teste do olhinho, ele por si só ele não fecha diagnóstico, mas ele é obrigatório, ele é realizado pelo SUS e as crianças passam por ele, meio que num susto, né? Porque o pediatra apaga a luz, joga a lanterninha no olho da criança. Não precisa ser feito por um oftalmo dentro da maternidade. Se caso apresentar alguma anomalia, alguma coisa que está ali fora do padrão, ele vai indicar um especialista e dali já começam os exames específicos. Aqui, como a Laura disse, da Santa Casa de Belo Horizonte, nós temos a Santa Casa de Barbacena, que é macro, atende 51 municípios, é referência em pediatria, por isso todos os profissionais são altamente qualificados para poder tanto fazer esse teste. Sabrina, infelizmente seu sinal está caindo. A gente pede desculpa para você também, telespectador que nos acompanha. Internet tem dessas coisas, mas fico alerta para você também estarmos sempre atentos às nossas crianças, né? Usar protetor solar também em relação ao pele de câncer, ao câncer de pele, câncer de pele. É importante estarmos atentos a todos os sinais. Lembrando a você adulto também que manter os exames é fundamental. Esses exames, eles existem, né? Esse acompanhamento pediátrico, ele é fundamental para que a gente não corra, né, o risco aí de depois uma situação de doença começar a ficar muito longa e infelizmente acabar mal, viu? Precisamos estar atentos. Sabrina, muito obrigado. Laura também. Daqui a pouquinho, Laura, eu volto a te chamar mais uma vez.